exemplo, converso com muitas pessoas que têm o costume de fazer a leitura de matérias através dos jornais impressos. Então, não tem como fugir disso, gente. Por quê? O jornal impresso, quando a gente fala dele, nós estamos falando da história do jornalismo. Porque o jornalismo começou a partir dos jornais. Então não tem como fugir disso, tá? Bom, antes de darmos continuidade no material da professora Ana Paula, por meio do Manual de Jornalismo impresso, eu quero primeiramente agradecer a presença de todos vocês. Eu vi que a gente tem aqui mais ou menos 12 alunos no chat, se eu não me engano, então eu quero agradecê-los pela presença. Se tiver alguma interferência do fone, vocês me falam, porque eu vi que na hora que nós estávamos conversando, alguém falou de um ruído. Se tiver alguma questão de ruído, pode me falar, que eu tiro, recoloco aqui, não tem problema nenhum não, tá bom? Então eu quero agradecê-los aqui pela presença, e como eu sempre tenho trago nas aulas que eu tenho ministrado alguns exemplos, é claro que no jornalismo impresso não seria diferente. Eu sei que tem alguns alunos aqui que já fizeram redação jornalística comigo, então eles sabem da minha paixão com os jornais, os portais de notícias, não é mesmo? Bom, como a gente vai tratar hoje do jornalismo impresso, da base do jornalismo, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, tanto um livro que é muito importante para quem gosta de portais de notícias, para quem quer conhecer um pouco mais esse universo, fugindo um pouco da internet, mas quando eu falo isso, gente, eu estou falando da história do jornalismo. Eu trouxe um livro aqui, maravilhoso, é um livro que eu gosto muito e que eu espero que vocês gostem também, tá? Mas é claro que eu trouxe também alguns exemplos meus. Eu sempre trago algum exemplo meu. Eu trouxe para vocês, como a gente vai falar um pouquinho do jornalismo impresso, a professora até pediu para que eu retome a partir do início aqui da disciplina. Eu trouxe para vocês verem aqui uma pasta que eu tenho, que eu tenho algumas matérias que eu guardei da minha época de jornal impresso. É muito bom, assim, eu posso falar hoje que foi um período muito bom para mim em termos de crescimento profissional, principalmente através da escrita, tá? Alguém falou, deu interferência? Se tiver dado, eu volto. Voltou, gente? Agora o áudio está bom? Qualquer coisa vocês podem me falar, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a pasta. Eu tenho, na verdade, umas três pastas com matérias da minha época de jornal impresso. Então, eu trouxe para vocês, só para vocês verem um pouquinho, até separei algumas matérias aqui, enfim. Deixa eu tentar pegar aqui, para não ficar demonstrando demais questão de nome de veículo, para não ficar chato, mas enfim. Eu tenho com grande carinho aqui essa pasta, vou até dobrar aqui para vocês verem. São muitas matérias, mas eu vou conseguir mostrar algumas aqui para vocês, tá? Só para vocês verem, porque me pediram, já que eu tenho muita coisa guardada do jornalista, então por que não trazer, não é mesmo? Bom, essa é uma pasta que eu guardo com muito carinho, vou tentar aproximar, não sei se vocês vão conseguir ver. Tem várias matérias aqui minhas da época, tá? Deve ter matéria aqui do ano de 2007 até mais ou menos o ano de 2015. Então, olha que legal. Tudo jornal impresso, gente. Olha que bacana. Olha isso. Depois tem essa aqui. Tá vendo? Eu guardei essa pasta porque eu achei interessante ter essas matérias. Enfim, eu acho que é interessante você poder ter um pouco da sua história. Na verdade, a minha ideia era transformar essas matérias em um livro, alguma coisa nesse sentido, tá? Então são muitas matérias. Toda semana eu produzi muita matéria, inclusive para esse jornal específico aqui. Vou até mostrar aqui para quem gosta. Alguém falou que gosta muito de MPB. Olha que legal essa matéria. Eu fiz um pouquinho aqui falando do Milton Nascimento, do cantor crioulo. Enfim, para quem gosta, eu acho que é bem legal, né? Tem outros também. Eu sempre escrevia para editoria de cultura e economia também, tá? Então, olha que legal aqui essa matéria que estão me falando a respeito. E sabe de que ano que essa matéria, gente? Era do ano de 2010. Pois é, pra vocês verem como é que, né? Olha que bacana. E aí tem outras, tem de esporte aqui, ó. Eu nunca fui muito escrever para a editoria de esportes, futebol, mas olha que legal. Tem essa aqui também que é muito bacana. E assim, são várias matérias. Eu tenho matérias, deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Eu tenho matérias. Aqui, olha pra vocês verem que legal. Olha essa daqui que bacana, gente. Vocês vão conseguir ver muito aí, mas olha que bacana. Tá vendo? Tudo jornal impresso, tá? Olha que legal. Fiz sobre Lambe Lambe também, que é muito interessante. Pois bem, tem muita matéria aqui. É uma pasta bem grande com matérias de cotidiano, matérias de cultura. Eu não sei se tem aqui. Alguém me perguntou, acho que alguém tinha colocado aí, se eu também fazia coberturas de cultura, de matérias. Fiz. Eu entrevistei o Capitão Inicial,
Skank, tudo para o jornal impresso, tá? Aqui não vai ter muitas não, mas enfim, essa é uma pasta bem legal, vou até mostrar aqui essa matéria também, olha que bacana. Eu guardei, e não somente esse jornal em específico que eu estou mostrando aqui para vocês, tem outros jornais também que eu tive a oportunidade de ter matérias publicadas. Foram muitas matérias, o que eu consegui guardar eu guardei, mas o que eu queria falar com vocês, até antes de adentrarmos aqui na disciplina, né, no Manual de Jornalismo Impresso, é que vale muito a pena trabalhar em redação de jornais, tá? Eu vejo muitas pessoas hoje já querendo, formando, já querendo ir talvez para outros meios, como por exemplo assessoria de imprensa. Se houver a possibilidade, claro que toda oportunidade, não é mesmo, pessoal, é válida. Mas se houver a possibilidade de ir para jornal ou para um portal de notícias, é muito bom. Principalmente para a questão do aprimoramento da escrita. Tá? Eu sempre falo muito isso na disciplina de redação jornalística, mas eu acho muito importante que todo recém-formado, recém-jornalista, o jovem jornalista, a jovem jornalista, tenha a oportunidade de ir para um jornal impresso. Tá? Essa é uma opinião que eu tenho minha formada. Eu acho que é muito bom, dá para você pegar uma experiência muito boa, dá para você conhecer muitas pessoas, tanto que eu sempre deixo como exemplo. Eu conheci muita gente, principalmente pessoas que acabaram me influenciando para fazer outras graduações através do jornal, tá? Mas, pois bem, além de falar um pouquinho aqui, de mostrar para vocês um pouco das matérias, antes de darmos uma entrada aqui no material da professora Ana Paula, eu queria só mostrar para vocês um livro que eu acho muito importante. Eu consegui comprar ele na época. Aqui, eu espero que vocês vejam mais de pertinho. Vou aproximar aqui para vocês. Esse livro aqui chama Os Melhores Jornais do Mundo. Está escrito livro de valor, porque era uma edição especial do valor, se não me engano, do valor econômico. Eu não adquiri esse livro através de assinatura de jornal, nem nada. Eu fui numa livraria, tinha ele, eu comprei. É um livro muito interessante. Eu trouxe exatamente por tratarmos de jornalismo impresso. Então, ele traz, na verdade, todos os jornais, desde o primeiro, desde 1800 e pouco, para cá. Então, é muito interessante, eu acho que vale muito a pena vocês adquirirem esse livro, se vocês conseguirem. Olha que legal, vou aproximar aqui para vocês, os melhores jornais do mundo. Ele traz uma visão da imprensa internacional, mas é muito interessante, pessoal. Olha aqui, ó, para vocês aí, ó, tá? Eu sei que a disciplina, aqui no caso do jornalismo impresso, são 40 horas, né? A carga horária dela é de 40 horas. É uma carga pequena, eu já sabia disso. Até porque hoje a gente tem muito essa questão dos meios digitais. Mas como vocês têm a disciplina, e como o jornal impresso está aí ainda a todo vapor, então nada melhor do que conhecer alguns jornais, entender um pouco da história desse meio de comunicação, que é primordial para a história do jornalismo. Tá certo, pessoal? Então, guardem aqui, olha que legal. Vou aproximar mais uma vez os melhores jornais do mundo. Me pediram para trazer como exemplo, trouxe para vocês. É um livro quase que de cabeceira aqui para mim. Oi? Não entendi. Para tirar o fone? Mas dá para escutar? Espera aí, vou trocar o lado. Deu agora? Deu? Vocês estão me ouvindo? Então, beleza. Então, estão me ouvindo? Eu vou fazer uma coisa, eu vou mandar para vocês também o nome desse livro, para que vocês tenham tudo certinho, tá bom? Alguém perguntou qual que era o jornal que eu trabalhava. Eu não gosto de citar, mas é um jornal impresso aqui da região metropolitana, tá? É um jornal aqui da região metropolitana. Depois eu fui para outras cidades, eu escrevi para um jornal de Rio Acima, também tive a oportunidade de ficar um bom tempo, inclusive, em um jornal da cidade de Raposos, Nova Lima. Eu fui para muitos jornais impressos, então eu sempre gostei muito. Todo mundo sabe que eu gosto muito. A minha grande praia é a parte da escrita. Então, guardem esse livro, que é o livro Os Melhores Jornais do Mundo. Ele é do Matias Molina, tá? Vou aproximar aqui, ó. De repente vocês conseguem achar ele ou numa livraria ou algum sebo, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Vamos lá, então. Eu quero agradecer mais uma vez a presença. Vou pedir para que vocês me acompanhem no material do João Simão, que é o manual de jornalismo impresso, que a professora Ana Paula pediu para que eu desse continuidade com vocês, tá? Então, seguindo aí, que eu tenho que seguir, né? O que eles me pedem. A primeira parte que nós vamos falar aqui, tirando a parte da introdução, é a parte que a gente fala sobre ser jornalista. Que é o que vocês estão quase aí já. Quer dizer, perdão, quase que eu fiz confusão, porque eu dei aula para o pessoal do 7º período, perdão, gente.
Aqui está no segundo período, mas não custa nada sonhar. Daqui a pouco está todo mundo formando aí. Então, peço desculpas, vamos lá. Vou pedir então só para que vocês me acompanhem aqui na parte que a gente fala do ser jornalista, tá? Então vamos lá. Se vocês puderem, por favor, acompanhar para mim, por favor, é na página... deixa eu pegar a página certinha aqui do livro que eles me mandaram. Espera aí para não fazer. A página 5, tá? Então vamos lá, pessoal. Bom, ser jornalista não é fácil. Requer várias capacidades e qualidade. Umas inatas, outras que se conquistam com trabalho e empenho. Isso aqui é uma pura verdade. Eu posso falar para vocês pelo tempo que eu tenho de profissão e que de fato é isso aqui mesmo, tá, gente? Ser jornalista exige elevados conhecimentos e uma boa cultura geral. Isso é fato, gente. Não adianta, por mais que muitas pessoas acabam se especializando ou para o jornalismo esportivo, ou para o jornalismo econômico, ou para alguma outra área do jornalismo. De qualquer forma, a sua base cultural ela tem que ser ampla. Eu sempre falo, eu acho que vários profissionais aí do jornalismo falam, o jornalista ele é generalista. Então acaba que você atua em muitas áreas, enfim. Então é bom você ter sempre um pouco do conhecimento de cada área para você poder atuar, tá? Eu, por exemplo, não fiquei só na cultura. Eu escrevi durante muitos anos para a saúde e vida, eu escrevi muitos anos para a economia, inclusive nessa pasta que eu mostrei para vocês tem um pouquinho. Eu escrevi muito tempo também para opinião, tive a oportunidade de escrever vários editoriais para os jornais que eu escrevi em outras cidades. Aliás, era uma coisa que eu sempre pedia para os editores. Olha, eu estou fazendo as matérias do jornal para você, me dá o editorial. Então eu sempre pegava um tema muito interessante. Eu sei que eu estou passando um pouco, porque essa disciplina de jornalismo impresso 1, vocês vão ter a 2. Na minha época, o jornalismo impresso não era no segundo período, ela era no quarto período. Então cada faculdade, cada instituição tem uma forma. No caso de vocês, já é no segundo período, né? Então, por isso que eu falo, tem que ter de fato uma boa base cultural, tá? Dando sequência, atenção e atualidade e domínio dos assuntos. Isso cola muito sobre a questão de saber, de ter mais entendimento sobre outras culturas, outras áreas. Não adianta ficar preso só em uma, tá? Não adianta, por exemplo, eu gosto muito de música, de disco, de lançamento de disco. Não adianta ficar preso nisso. Eu tenho que entender de outras coisas também, não é mesmo? Então é isso. Dando sequência, discernimento para distinguir o essencial do acessório. Tem que ter, de fato, gente, discernimento, até do que você está produzindo ali. Então o jornalista ele tem que ter isso, ele também tem que ter um olhar crítico sobre aquilo que ele está fazendo, tá? Logo em seguida, capacidade por obtenção de informação credível em documentos junto de fontes de informação, internet e outros. Gente, eu já passei por situações ao qual, isso bem lá no início da carreira, na verdade eu ainda era estagiário. Já passei por situações onde eu era estagiário, cheguei a produzir matérias e de fontes, na época, virem atrás de mim, olha, eu não falei isso, mas o que eu fiz? Eu sempre gravei o áudio, eu sempre tive o costume de gravar áudio. Então eu gravei o áudio e falei, não, você falou. Só que, claro, com toda a educação, eu mandei o áudio para essa pessoa. Então, para que você não seja refutado sobre o seu trabalho, gente, tem hora que está dando alguma coisa, mas eu acho que é por causa da conexão, tá? Peço desculpas aí para vocês. Para que você não seja refutado, tenha sempre os documentos, as suas fontes, tudo certinho, para que você de fato comprove. E esse é o grande papel do jornalista mesmo, tá? É ter a fonte, de onde que está saindo. Então, é sempre bom você ter tudo isso guardado, tá? Bom, dando sequência, compromissos éticos, morais, né? Que eu acho que é muito importante. Como eu disse, o jornalista ele tem que ter um senso, né, gente? Não adianta. Bom, a humildade para reconhecer que não é detentor de uma verdade universal. Gente, claro que o jornalista ele tem sim a premissa da lei de imprensa, a gente tem a questão da liberdade de expressão, mas não quer dizer que ele é detentor de todo conhecimento, não é por aí. Ele pode questionar, mas quando ele tem o conhecimento, quando ele tem o embasamento para aquilo ali, tá? Agora, se você está entrevistando um especialista, como é que você vai saber mais do especialista? É meio complicado. Eu entendo que você pode questionar, mas, né, não quer dizer que você é detentor de todo conhecimento. Então não adianta. Eu me apeguei muito a isso, tanto que eu acabei estudando outras áreas. Eu fiz direito, fiz economia, fiz sociologia. Acho que o meu currículo fica sempre aí para vocês. Eu fiz outras áreas até um pouco por isso, para entender o direito principalmente. Né, acaba que você entende outras coisas também, tá? Bom, dando sequência, habilidade para se evitar que o jornalista se sobreponha à notícia. Nos dias de hoje,
O que eu mais percebo é uma questão do jornalista que ele tem essa coisa de querer ser maior do que a própria notícia. Não é. O importante ali é o fato, é o que ele está trazendo para a sociedade. Ele não é mais importante do que a notícia, de forma alguma. Ele é um mecanismo para trazer. Portanto, que o trabalho do jornalista é o quê? É apurar, é produzir. Ele vai trazer a notícia. Então, né, essa questão dele querer ser maior do que a notícia, ainda mais hoje com redes sociais, eu não minto para vocês, está uma coisa muito assim, ele não é maior. Ele pode ser bom em seu trabalho, mas ele tem que entender que a notícia é a parte importante do seu trabalho. Essa é a verdade. Pelo menos a minha visão, tá, gente? Eu estou vendo alguém falando aqui. Depois eu vou responder, eu não sei se a professora vai passar para mim, a professora Ana Paula vai passar para mim, mas eu vi que alguém que deixou... Faça uma coisa, podem passar para a professora. Eu vi que tem duas perguntas aqui, se vocês quiserem passar, porque eu não consigo ficar vendo toda hora. Podem passar